Saudações, gente bonita, véspera de Natal. Vamos... cara, olha tudo que está bonito, camarada. Olha que dia lindo, que dia bonito. Eu acho nuvem o maior barato, cara. Olha o tanto que está bonito. Vai chover, claro, né? Isso aí é indiscutível. Mas olha o tanto que está bonito. Eu amo isso. Essa época do ano eu amo. Esse é o verão de Goiás, não aquele calor esquisito de 40 graus. Nós estamos em janeiro quase, a chuva deve ter começado em outubro. Mas antes tarde do que nunca. E eu amo essa paisagem, fica tudo muito verde. Sabe, o sol brilhante, mas nuvem. Falando, ó, a chuva vai vir, segura a onda. Vai dar tudo certo. Agora, o que não vai dar certo são, né, as coisas pro ocidente. Vou dizer uma coisa pra vocês, gente. O irônico. Olha lá, Mitsubishi, São Pajero, né? E a fábrica. Olha lá, é feito ali. O que? 300 metros de distância. Enfim. O ocidente está no sal. Sabe? Está no sal, no sal, no sal, no sal, no sal. As imagens da última entrega de uma série alemã, né? Depois de séculos, fechou. Por quê? Porque ela funcionava graças ao gás barato vindo da Rússia. A indústria alemã inteira funcionava por causa de gás barato, de petróleo barato, de energia barata, de combustível barato, de matéria-prima barata vindo da Rússia. Então, a vítima principal dessas sanções foi a própria Europa. Deixa eu mostrar aqui para você. На земле, на линии боевого соприкосновения, можно с уверенностью сказать, что наши войска владеют инициативой. По сути, мы делаем то, что считаем нужным, то, что хотим. Там, где нужно, там, где вы, командиры в целом, считают целесообразным придерживаться тактики активной обороны, это и происходит. А где нужно, мы улучшаем свои позиции. Противник несет тяжелые потери и в значительной степени растратил резервы, пытаясь показать своим реальным хозяевам хоть какой-то результат своего распиаренного так называемого контрнаступления. Кстати говоря, и миф о неуязвимости западной военной техники также рухнул. Все попытки, как говорили на Западе, нанести нам военное поражение, стратегическое поражение, разбились о мужество и стойкость нашего солдата. A própria Europa, cara. Os Estados Unidos conspiraram, gente, passarinhos, conspiraram e manobraram para a Europa se lascar, cara. Fingiu que mirou a Rússia e acertou a Europa no coração. A Europa foi acertada no coração por políticos não só insensíveis e estúpidos, mas inúteis. É aquilo que a gente disse outras vezes. A democracia na Europa morreu.
Os governos nacionais não mandam em mais nada. O Tratado de Lisboa, que tirou o poder dos Estados nacionais e passou para a Comissão Europeia, um órgão não eleito. Quer dizer, a Europa é governada por burocrata. O burocrata que faz não o que os europeus precisam ou querem, mas o que os americanos mandam. Certo? Eu lembro, o ruim de ser professor, principalmente humanas, é isso. Você está ali ensinando uma coisa que você sabe que não é verdade. Mas você tem que falar porque é o que vai cair na prova, né? E esse sistema de ensino, escola particular, pior, muito pior do que a escola pública. Porque o sistema de ensino funciona para vender apostilha, né? Para os pais dos alunos. Comprar e dar para os filhos. Eles fazem testes nacionais. Em teoria, uma escola vendo o quanto os alunos aprenderam, mas não. É ver o quanto o professor foi eficiente em passar as porcarias que está escrito na apostila, e aí você compara uma escola com outra. Não tem nada a ver com vestibular, com o Enem, não. É só para ver o quanto o professor foi eficiente em ensinar as mentiras que está nas apostilas. E aí, né, tem que falar bem da globalização, que a União Europeia foi um marco e não sei o que. Cara, nós já falamos muitas vezes, a globalização é uma farsa. A globalização só serviu para tornar os países dependentes do dólar americano, para aumentar a taxa de senhoriagem pelo uso do dólar americano, para subordinar todas as economias do mundo ao dólar americano, para aliviar o excesso de liquidez, né, dos Estados Unidos, que eles emitem moeda demais, para não causar inflação, manda essa moeda para o resto do mundo. E aí você consegue, a proeza de emitir dinheiro, em inglês bonito, é quantitative easing, sem causar inflação, como se você produzisse ouro, né? Os Estados Unidos funcionou muito tempo assim. Eles não têm indústria. A indústria deles é a gráfica, imprimir moeda e obrigar o mundo a usar essa moeda. Essa é a essência do poder americano. Por isso, o pânico dos Estados Unidos sempre que alguém ameaçava desdolarizar a própria economia ou vender petróleo em outra moeda que não fosse o dólar. Foi por isso que o Gaddafi dançou, que o Saddam Hussein, que foi aliado dos Estados Unidos, dançou. Tentar vender petróleo em outra moeda que não fosse o dólar, né? Agora não, agora a Arábia Saudita está vendendo petróleo em shilling queniano. Tá nem aí. Mas a questão aqui é a Europa. A Europa emite uma moeda, o euro, que também não tem lastro. E pior, não tem base nacional. E o Banco Central Europeu, ele é, como é que eles falam aqui? Independente, né? Independente do povo. Independente da política, ou seja, independente de qualquer controle popular. Não só independente, mas os funcionários, né, os dirigentes, não podem ser investigados. Não pode, você sabia disso? Não pode ser investigado. Pode fazer basicamente o que eles quiserem e não pode ser preso. Então você tem um sistema de lei na Europa que você tem cidadania de segunda classe. 99,9% dos europeus são cidadãos de segunda classe. Porque a lei vale para eles. Ela não vale para os funcionários do Banco Central Europeu, não vale para os funcionários da União Europeia, do Parlamento Europeu, não. Você tem uma lei que vale para os dirigentes, que é basicamente faça o que você quiser, que você não vai ser punido, né? Você não vai ser nem investigado você pode ser. E uma lei que vale para o povo da Europa. São duas leis. Certo? Inauguraram na Europa o que sempre existiu, por exemplo, no Estado de Israel, a cidadania de segunda classe. Só que no Estado de Israel, a cidadania de segunda classe é reservada aos não-judeus. Dos cerca de 10 milhões de habitantes da entidade sionista, uns 3 milhões são cidadãos de segunda classe. Dos cerca de 420 milhões de
moradores, que deixa de ser cidadão, né, da União Europeia, 419 milhões 960 mil são cidadãos de segunda classe, 40 mil são cidadãos de primeira classe, que é os que trabalham para o Banco Central Europeu, para o Parlamento Europeu, para a Comissão Europeia. Esses têm direitos que os outros não têm. E não têm deveres. Não podem ser investigados, não podem ser punidos. Então é isso. A União Europeia é isso hoje. Ela não é uma democracia. Literalmente, quem votou para Ursula von der Leyen estar no comando da União Europeia? Ninguém. Ninguém. Do povo. Foi escolhida, né? É uma estrutura burocrática que escolheu ela. E nenhum país mesmo pode fazer nada. A lei da União Europeia, depois do Tratado de Lisboa, passou a prevalecer sobre as leis nacionais. Então, na prática, os países membros da União Europeia deixaram de ser membro. Eles são sujeitos. Eles têm que obedecer ao governo central da União Europeia. Um peixe de melancia. Certo? Tem que obedecer. São como suas províncias canadenses, estados brasileiros ou americanos. Estão subordinados a um poder central, com a diferença de que eles não podem fazer absolutamente nada. Você vê a Hungria, o Orbán, né? Graças a uma série de ideologias, qualquer um que não atenda aos requisitos do liberalismo vira fascista. É por isso que eu sempre critico a proposta de encontrar o fascismo do Humberto Eco. Humberto Eco, tudo é fascismo. Se tudo é fascismo, nada é fascismo. A definição de fascismo boba é do Dimitrov, que lutou contra o fascista na Segunda Guerra Mundial. E ele conheceu o fascista e derrotou o fascista. Ele sabe muito bem o que é fascista. A do Humberto Eco é só um liberal safado. Ele escreveu o nome da rosa, um semiólogo, cara. Não interessa o que ele escreveu, o que ele era. É um liberal safado. Certo? Famoso, talentoso. Não quero saber, um liberal safado. Liberal safado também passa perfume, irmão. Né? E aí, bom, tá lá o fascismo batendo na porta desse. Você não pode, por exemplo, na lei alemã, teve um cara que ficou tudo bem, ter dito que defender a Palestina era o novo nazismo. E ok. Antisionismo era igual ao antissemitismo. Isso você já fala há muito tempo. Mas você não pode se manifestar a favor da Palestina. Você pode ser demitido, pode ser processado, pode ser preso. Porque a tal liberdade de expressão, e tem várias desculpas que eles usam para cercear a liberdade de expressão, sim. Porque não é igual eles querem no Brasil, que a internet vira até sem lei. Né? Um lugar onde os choqueios da vida não possam agir livremente. Não. Para você ter um blog, você tem que ter um registro. Você vai ser vigiado, você não pode falar sobre política. Quem acompanha o Caio Alemão, eu gosto do Caio Alemão. Ele tem as idiosincrasias dele, mas ele é honesto. E aí, os primeiros vídeos dele, a tranquilidade, né? Depois ele adotou um tom e um comportamento quase paranoico. Mas não é porque ele é quase paranoico. É porque ele está correto. A lei e o Estado alemão perseguem gente como ele. Então não é paranoia dele, é fato. Certo? Não tem essa de liberdade de expressão na Europa, mas não. Eles bloqueiam sites que não falam o que deve ser dito, que contradiz o que deve ser dito. A Rússia não pode, a mídia russa, a mídia chinesa, a mídia não sei o quê.
Eles escolhem o que os cidadãos podem ver. Sabe? É um absurdo. Normalmente eu sou contra o fogo. Mas está úmido, né? Embora se você tiver uma terra, eu não aconselho que você faça isso não. Tá, a cinza é boa e tal, mas a cinza resolve o problema da química do solo. O que o brasileiro, de modo geral, ainda não entendeu é que o solo é uma biologia. Então você ganha mais deixando a madeira, sei muito mais deixando a madeira incorporada ao solo do que incorporando cinza. Mas, né? Quem somos nós? No grande esquema das coisas, deixa. Não pode fazer nada. Voltando ao assunto. Então a União Europeia deixou de ser uma democracia. É um regime criptofascista, comandado por subordinados aos Estados Unidos da América, que está se destruindo economicamente. Certo? Destruindo economicamente por conta da inventada guerra contra a Rússia. Que a Rússia nem é inimiga da Europa. A Rússia estava negociando com a Europa de boa. Sabe, ela produz, vende para a Europa compra. Tudo certo, cara. Ah, mas a agressão russa. Como se, vejam só, como se a Ucrânia não tivesse passado 8 anos perseguindo e desvivendo pessoas na Ucrânia. 14 mil foram desvividos por tropas ucranianas. 14 mil pessoas falando-se russo, que eram os habitantes originais daquele território. O ucraniano é um povo que vive essencialmente no noroeste da Ucrânia. No sudeste sempre foi russo, as cidades foram russas, fundadas por russos. Aquilo tudo sempre foi russo, cara. Sempre foi russo. A Ucrânia foi um país inventado por Lenin e cujo território foi expandido por Stalin depois da Segunda Guerra Mundial. Foi um país inventado, não existia Ucrânia no mapa antes da União Soviética. Eles inventaram, os soviéticos inventaram a Ucrânia. Certo? Os soviéticos inventaram a Ucrânia. E o que eles estavam tentando fazer, basicamente, ucranizar à força todos os habitantes do país, inclusive os que não eram ucranianos. Mas é lógico que era uma desculpa, né? Para perseguir os russos, forçar a Rússia a intervenção. E os Estados Unidos achavam que as sanções econômicas que eles sempre usaram, que devastaram economias inteiras, ia funcionar contra a Rússia. Quando eu disse que a economia deixou de ser ciência, virou uma palhaçada, é isso, cara. Os gênios lá acharam que, nossa, vai dar super certo, vamos sancionar a Rússia, né? E os americanos sabiam que se desse errado, quem ia se for era a Europa. E foi de fato o que aconteceu. A Europa é que se lascou. A Alemanha está com 1 milhão de pessoas sem teto. 1 milhão de pessoas sem teto. 1 em cada 83 alemães está morando nas ruas, né? Aqui na minha cidade é 1 em cada 10 mil. Você vê que loucura, que insanidade. Mas enfim, eles acreditaram, por algum ato de insanidade, queriam derrotar a Rússia, inclusive no campo de batalha. Se a Rússia apelasse e fosse pro fight, eles achavam que ia vencer, cara. Olha a loucura, olha a audácia das filambetas. Eles achavam mesmo que ia derrotar a Rússia, sem capacidade industrial, sem equipamento, sem soldados, sem munição. Os manés acharam que iriam derrotar a Rússia, cara. Olha que loucura. Eles acharam que ia derrotar a Rússia. Rapaz. E claro, né? Estão perdendo. Na verdade, a Rússia, ela desde o começo lutou com muita inteligência. A famosa guerra de desgaste. Sabe, ela sofreu
nos primeiros meses. Azovstal era uma fortaleza extraordinária. Azovstal tem que ser tomada cômodo a cômodo. Certo? Tem que ser tomada cômodo a cômodo. Pera aí, gente. Meu óculos parece que tá quebrar. Ai, tá assim. Levar na mão, senão ele termina de quebrar. Chega lá, eu passo mais cola. Azovstal tem que ser conquistada cômodo a cômodo. Foi horrível, horrível. Horrível, era um bunker enorme, feito pelos soviéticos. Teve que ser conquistado cômodo a cômodo. Mariupol não foi rua a rua, quarteirão a quarteirão, não, foi casa a casa. E em muitos casos, como na Azovstal, foi cômodo a cômodo, cara. Cômodo a cômodo. Mas terminou essa fase, aí os russos tomaram completamente o controle da iniciativa. Se você toma o controle da iniciativa, se você tem a iniciativa do combate, você ganha. Ganha quem tem a iniciativa do combate. Conhece o inimigo, conhece a si mesmo. É a definição da Rússia. O Ocidente se superestimava, achava que tinha muita arma, muita munição, muita tecnologia, muita engenharia, muita produção, e não tinha. Então errou completamente sobre si próprio. E achava que a Rússia, cara, aquele hoje no mundo militar, e outros, né? Não foi o único que falou merda, não. E outros também. A Rússia tá lutando com paz. As roupas dos soldados são da época da Primeira Guerra Mundial. E teve muita gente, teve muito bocó que acreditou nisso, cara. A Rússia tem um uniforme que ele muda de cor. Você tem noção do que é isso? O uniforme dos russos muda de cor. Se tá neve, ele fica branco. Se está no mato, ele fica escuro. Se estão na pradaria, ele fica claro. Sabe? Vocês têm noção do que é isso? E é controlado por inteligência artificial. Isso é uniforme, ao nível dos caras. E não, eles estavam lutando com o uniforme da Primeira Guerra Mundial. Toda essa quantidade enorme de bobagem, de besteira que eles falaram, muita gente acreditou, cara. Aquilo é um instrumento de propaganda. Então eles achavam que ia ser fácil vencer a Rússia. Um país pobre, né? Atrasado, com arma da época da Segunda Guerra Mundial, em que os soldados lutavam com paz, vestindo o uniforme da Primeira Guerra Mundial. Ia ser fácil demais derrotar os russos. Isso foi vendido, não só para os ex-cidadãos europeus, né? Porque agora é igual nos Estados Unidos. Eles só são contribuintes e consumidores. Cidadão deixou de ser. Então foi vendido aos telespectadores, acho que é uma outra categoria, são telespectadores. Foi vendido aos telespectadores da União Europeia como um fato. Só que a realidade, cara, ela sempre bate a porta. Você querendo ou não, está sempre batendo a porta. E você é obrigado a abrir ou ela arromba. Tem dessa não. E é o que está acontecendo. As perdas ucranianas estão falando 500 a 600 por dia. Isso significa 200 mil baixas por ano. É um número realista. Estamos falando de perda absoluta, irreversível. 400 mil pessoas desvividas, então, até agora. 200 mil para cada ano de guerra. E para cada baixa KIA, né? Que baixa desvivida, tem uma baixa e meia por outros meios, invalidez e tal. Então, num total de baixas, considerando tudo, deserção, fuga, invalidez, inapropriação, é de 1 milhão. Pensa que 10 milhões de ucranianos fugiram, não tem mais ninguém que se alista voluntariamente. Então agora estão indo nas academias, estão disfarçando de ambulância, estão indo nos times de futebol, atrás de homens jovens, mas não tem mais.
Eles eliminaram a geração inteira da Ucrânia. Estão indo atrás de mulher. Primeiro, 20 a 30 anos. Agora 18 a 45. Os homens até os 60. A idade média do soldado ucraniano é de 43 anos. Cara, isso é uma insanidade. E isso é uma cota de tiro que eles podem dar. Acho que 10 ou 20. Quer dizer, a expectativa de vida média de um ucraniano em combate contra um russo é de 48 minutos. É um massacre. E os russos, por humanidade, passam de drone distribuindo panfleto, explicando como eles fazem para se render. Porque se eles querem continuar vivos, a única opção que eles têm é se render. Mas não é uma opção fácil, porque as forças de segurança costumam mandar alguém do regime para executar aqueles que pensam em se render. Então primeiro eles têm que se livrar do encarregado de oprimir eles, para depois se render. Está tendo muita rendição, muita deserção. Muita deserção. Que alternativa é ir a óbito. Certo? Você vê vídeos de ucranianos felizes, sabe? Exultantes. Cara, entramos. Agora é só a gente andar mais um pouco até ser preso pelos russos. A alegria deles por ser preso pelos russos. Entra na floresta e baixa as armas e vai andando até alguém da Rússia aparecer e prender eles. Que pelo menos eles estão vivos. Né? Julgamento rápido. Se não tem as famosas tatuagens nazi, no instantinho é liberado. Tipo, alguns meses só. E ele já pode ficar na Rússia. Se tem tatuagem nazi, aí, bom, a coisa complica um pouco. Mas, né? Uma alternativa é o óbito. A Ucrânia está desmoronando. Desmoronando. A situação da Ucrânia está igual esse meu óculos. A Ucrânia está desmoronando. E a Europa e as corporações americanas que acreditaram no mito da superioridade da OTAN, do poder da OTAN, cara, se lascaram muito feio. Se vê, eles entregaram à Ucrânia as terras, minas, jazidas, infraestruturas de ferrovia para grandes corporações americanas, principalmente BlackRock, mas também Vanguard, JP Morgan. E agora eles não vão levar. Né? Os locais onde a autoridade russa já foi plenamente estabelecida, Crimeia, Donetsk, Lugansk, Kherson, todos os títulos de propriedade em mãos de empresas ocidentais já foram cassados. Retomou para o Estado. Aí depois o Estado vê o que faz. Mas retomou tudo para o Estado. Tudo. Então, os bilhões, são dezenas de bilhões de dólares. Que a Vanguard, né, perdão. Vanguard é o nome do míssil. A Vanguard, que é a BlackRock, que é JP Morgan, injetaram na Ucrânia para roubar. Cara, a Ucrânia era o país mais rico da União Soviética. E já faz alguns anos, antes da guerra, já era o país mais pobre da Europa. A Ucrânia foi saqueada, foi pilhada. Então, o último recurso. Certo? Pelos alemães, se é que vocês me entendem, pelos 3G ucranianos. Foi entregue, foi pilhada, foi roubada, foi saqueada, foi pirateada, foi usurpada. Só que agora, o Estado russo, à medida que ele vai estabelecendo autoridade, ele vai tomando tudo. Tudo. Esses dias para trás,
Alguém no parlamento alemão admitiu o principal motivo: lítio. A Ucrânia tem as maiores jazidas de manganês do mundo, as maiores do mundo inteiro. Manganês é importante para fazer aço doce. Aço doce é aço de alta flexibilidade. Seus indústrias automobilísticas, né, de coisa. Naval. Mas o lítio era o principal motivo. Fonte de energia, século XXI, né? Agora está tudo em controle da Rússia, porque é no Donbass. Tudo russo agora. Tudo russo. Não ficou praticamente 1 grama de lítio, ou de manganês, ou de cobalto, de terras raras, de potássio, de halita, urânio. Nada. Todas essas minas, e é por isso que eles queriam tanto tirar os russos de lá, perder tudo. Agora está tudo na mão da Rússia. Perder tudo. Eu não sei como a BlackRock vai colocar isso no balanço, porque o mercado de capitais dos Estados Unidos é uma farsa. Inclusive, como a BlackRock negocia trilhões de dólares, o que se diz, e muita gente diz isso, é que as altas das bolsas de valores, não só nos Estados Unidos como no mundo, são altas irrealistas, cara, que não refletem o status da economia mundial. A bolsa subiu não sei que tanto, aqui lá, mas como vai subir se a economia mundial tá essa merda, cara? Ela tá destruída, ela tá na iminência do desastre. Como é que a bolsa sobe? A BlackRock administra, e não só ela, né? Repito, Vanguard, JP Morgan, outras, administra trilhões de dólares. E aí ela mesma compra e vende. Ela compra dela para criar altas artificiais, valorização artificial. Mas na verdade isso tudo ela está fazendo tigres de papel. Está dizendo que é uma ótima caçadora. Só que vai dar ruim. Como é que ela vai colocar no balanço essas perdas de dezenas de bilhões de dólares que ela teve na Ucrânia? Que é um patrimônio que ela não vai ver. Ela pagou, né, pelo que roubou, pelas minas, pelas jazidas, pela terra, e não vai levar nada. E evidentemente a Rússia não vai devolver o dinheiro. Se eles quisessem, cobra da Ucrânia, só que a Ucrânia não vai deixar de existir. Eles cobram do capeta, então, porque já era. E aí? A Ucrânia, cara, a Ucrânia já está de joelhos. Já era. E o escalonamento é muito rápido. Está escalonando muito rápido. Muito rápido. A velocidade de avanço do exército russo, e é que eles não estão com vontade. Não está com vontade. Um tirinho ali, avança um pouco. Não está com pressa. Para que você vai agilizar uma situação que é favorável? A guerra está sendo fantástica para a Rússia. A economia da Rússia virou um estrondo depois disso. E o maior inimigo dela está desmoronando. Por que ela vai acelerar? Vai. Mas chega um ponto em que, mesmo se a Rússia não quiser, a Ucrânia cai. E a Rússia já disse, não tem negociação de paz, não tem. Não. A única coisa que a Rússia aceita é a rendição incondicional. Sem nenhuma pré-condição. Rendição incondicional. E se eu fosse a Ucrânia, dava um jeito de providenciar isso logo. Porque ou eles se rendem ou serão rendidos. E muito rapidamente. Então é isso. Bora falar um pouco sobre a China. Certo? Vamos falar um pouquinho sobre a China. Saudações. Eu não sei se vocês sabem, mas o poema épico A Balada de Roi Moulin, que inspirou a Disney, né? A Disneyzar a história chinesa, existe. O poema existe. Eu vou ler para vocês o original, não a versão Disney ridícula. A versão original, transmitida século após século. A Balada de Roi Moulin. Clique, clique e clique, clique, clique. Junto à porta, Moulin tece. Quando de repente
A lançadeira cessa. Ouve-se um suspiro cheio de angústia. Ó minha filha, quem está em sua mente? Ó minha filha, quem está em seu coração? Não há ninguém em minha mente. Não há ninguém em meu coração. Mas noite passada li sobre a batalha. Eram 12 pergaminhos. O Cã sorteará os que irão à guerra. O nome de meu pai está em todas as contas. Ah, meu pai não tem um filho crescido. Ah, Mulan não tem um irmão mais velho. Mas comprarei uma sela e um cavalo, e me unirei ao exército, no lugar de meu pai. No mercado do leste, ela comprou um corcel. No mercado do oeste, ela comprou uma sela. No mercado do norte, ela compra um longo chicote. No mercado do sul, ela compra uma rédea. Na alvorada, ela se despede da família. No crepúsculo, ela se assenta à beira do rio amarelo. Ela não mais ouve seus pais a chamarem. Sob seu travesseiro, as águas sussurram. No crepúsculo, ela chega à Montanha Negra. Ela não mais ouve seus pais a chamarem, mas sim os gemidos dos cavalos tártaros nas montanhas de Ien. Ela cavalga milhares de quilômetros rumo à guerra que deve honrar. Ela atravessa altas montanhas, como a águia nas alturas. Das tempestades do norte, no frio que fustiga, ecoa o sino do guarda, a luz fria e azulada do gelo ilumina sua armadura. Generais morrem em 100 batalhas. Nosso guerreiro está de volta. 10 anos voaram. Em seu retorno, ela é convocada a ver o imperador. No palácio, ela recebe a mais alta honra. Ela é promovida ao mais alto cargo. O imperador lhe concede centenas de milhares de prêmios. O Cã lhe pergunta qual é o seu desejo. Mulan não quer um cargo de ministro. Mulan não quer nada de extravagante. Gostaria que me emprestasse um cavalo veloz, que me leve de volta para casa. Quando o pai e a mãe ouvem que ela está chegando, vão esperar, abraçados no portão. Quando a irmã mais velha a ouve chegando, corre ao seu quarto para colocar um pouco de ruge. Quando o irmão mais novo a ouve chegando, afia o punhal, que brilha como a luz, e vai preparar porco e carneira para o jantar. Ah, deixe-me abrir a porta para o quarto do leste. Ah, deixe-me sentar em minha cama para um descanso poente. Então, logo tiro a roupa de guerreiro e silenciosamente ponho meu antigo vestido junto à janela. Pentei meus cabelos em frente ao espelho, pinto meu rosto. E quando saio para encontrar meus companheiros, eles estão perplexos e impressionados. Por 12 anos lutamos como camaradas. A Mulan que conhecemos não era uma mulher graciosa. Dizem que conhecemos uma lebre segurando-a pelas orelhas. Suspenso no ar, o macho chutará e se debaterá, enquanto que as fêmeas ficarão paradas, com os olhos a lacrimejar. Mas se ambos estão no chão, a pular em liberdade singela, quem será tão sábio para dizer se a lebre é ele ou ela? Essa é a verdadeira balada de Roi Mulan. Tem nada a ver com o filme idiota da Disney. Na verdade, a Disney consegue a proeza de estragar tudo, né? Ela, não sei, ela tem uma coisa meio Bolsonaro, né? Tudo que ela toca, ela estraga, ela infantiliza. Mais ou menos como os irmãos Grimm. Ela não honrou o espírito chinês. Ela não honrou o espírito chinês. Eu estava até comentando lá no canal que, sei lá, né? Tava pensando em fazer uma coisa mais animada, pelo menos para o Natal, para a alma da gente ficar leve. Mas daí eu não posso mentir. E aí eu pergunto, como ser otimista? Se eu fosse um chinês, eu estaria otimista. Vocês estão vendo aí. A China pode ser otimista, né? A China pode ser otimista.
Ela está sendo otimista. Ela está crescendo. Ela tem um PIB hoje de 30 trilhões de dólares. Pouca coisa menos. Ela representa 1/5 da riqueza da Terra. Ela produz 1 bilhão de toneladas de aço. Metade do aço produzido no planeta. Ela produz 1 bilhão e 400 milhões de toneladas de comida. Quase a metade da comida produzida no planeta. Dos 60 itens agrícolas mais produzidos, ela é a maior produtora de 43 deles. Só de pescado cultivado. Não é que ela tira de pesca, não, só cultivado. Ela produz mais do que tudo que o Brasil produz de todas as carnes. Bovino, ovino, suíno, ave, tudo. Todas as carnes que o Brasil produz, todas, não dá o que a China produz de pescado. A China é isso. E as pessoas não estão preparadas. Mas aí quem não conhece a China, pode dizer, a China está destruindo tudo. Não, ela não está. Quem está destruindo tudo é o Brasil. Amazônia, Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica. A China plantou, no ano passado, 66 bilhões de árvores. 66 bilhões de árvores. Mais árvores foram plantadas pela China do que todos os outros países do planeta Terra juntos. A China plantou 2 vezes o que o Brasil desmatou. Se o Brasil é a desgraça do mundo, quando a gente pensa em floresta, a China é o inverso oposto. Vocês estão vendo esses 2 enormes desertos chineses. Não são os únicos. Gobi e Taklamakan. Quando da realização das Olimpíadas de Beijing, a China teve um problema muito grande, né? Com poluição, com sujeira, com fumaça. E ela decidiu nunca mais passar aquela vergonha. Nunca mais. Né? Decidiu nunca mais passar aquela vergonha. E começou a reflorestar. Na verdade, quem começa a reflorestar foi o camarada Mao Zedong. Né? Camarada Mao Zedong. Ele cometeu alguns equívocos, mas olha as circunstâncias. Quando a China se libertou do imperialismo, em 1948, logo após a Revolução Chinesa, isso ninguém fala, né? Para quem gosta de falar que Mao matou melões, ninguém comenta que quando a China se liberta dos ocidentais em 1948, ela era a nação mais pobre do mundo. Ela e a Índia. As nações mais pobres do mundo. A expectativa de vida na China era de 28 anos. Maior só que a da Índia, que era 26. O Ocidente destruiu a China. A China era imensamente pobre e miserável. E Mao Zedong fez o que ele achava que tinha que ser feito. Primeiro, a bomba. Né? Primeiro a bomba. Nem que os chineses tivessem que comer capim, a China construiria a bomba. Porque senão o Ocidente ia acabar dando jeito de levar democracia, né, para a China. Ele ia acabar levando democracia para a China. O Ocidente é mestre em levar democracia para os lugares, né? Tentou levar democracia para a Síria, levou democracia para o Iraque, tentou levar democracia para o Afeganistão, levou democracia para a Líbia.
né? Levar a democracia. Mao Zedong falou, não, nunca mais. O século da grande humilhação. 1830, 1950. Guerra dos Boxers, Primeira Guerra do Ópio, Segunda Guerra do Ópio. As guerras do ópio foram guerras pelas quais a Inglaterra, os Estados Unidos, a Bélgica, a Alemanha, a Holanda, a Bélgica, buscavam obrigar os chineses a comprar drogas. Interessante, né, você ver esses países na luta contra as drogas hoje, sendo que até a Segunda Guerra Mundial eles obrigaram os chineses a consumir drogas. Ópio. Né? A China falou, não, nunca mais. Nunca mais. Mao Zedong pega a China, a nação mais pobre do mundo, e entrega uma nação no mesmo nível do Brasil. Para vocês terem uma ideia, as pessoas tendem Deng Xiaoping modernizou. Não estamos discutindo aqui as virtudes do camarada Deng, por favor. Mas o fato, as pessoas podem brigar por time de futebol, por religião, por política. Contra fato, não. Você pode até brigar pela interpretação do fato, mas não contra o fato. O fato é que no último ano do governo de Deng Xiaoping, a China vivia pior, os chineses viviam pior do que no último ano do governo de Mao Zedong. As taxas de alfabetização eram maiores no último ano do governo de Mao Zedong. Menos pessoas passavam fome no último ano de governo de Mao Zedong. A desigualdade era menor no último ano de governo de Mao Zedong. A expectativa de vida era maior no último ano de governo de Mao Zedong. Então, se por um lado Deng Xiaoping fez a economia crescer, a vida do povo não melhorou, muito pelo contrário. A vida do povo declinou. Isso não se comenta, porque, né? Como é que você vai defender o liberalismo? Mas o fato é que Mao Zedong também fez o que tinha que ser feito, assim como Deng Xiaoping fez o que tinha que ser feito. E felizmente, para a humanidade e para a China, aparece o camarada Xi Jinping. Camarada Xi Jinping pegou a China com uma infraestrutura extraordinária, com uma economia fantástica, mas uma sociedade meio restabelece o socialismo, cria o extraordinário conceito de civilização ecológica chinesa, Jinshan. A montanha com águas azuis e o castelo dourado. Civilização ecológica chinesa, com vistas à construção de uma sociedade moderadamente próspera a partir do socialismo com características chinesas. Esse socialismo com características chinesas, deixa eu explicar para vocês o que ele é. Ele busca a construção de uma sociedade em harmonia com o meio ambiente, mas não transformando o ser humano no inimigo do meio ambiente, como o verdismo mongueiro, né, que a gente vê na Europa e aqui no Brasil também, né, indígena da Chopi, fadinha da floresta, né, tem muito isso. Deixa eu falar para vocês um pouco sobre Jinshan. Só um momentozinho. Primeira coisa que eu quero responder a vocês é se a China é socialista. Que tal? Parece uma boa questão. A China é socialista? Vamos lá. A repressão de Pequim, a Antifinancial, é uma dessas empresas tipo Vanguard, BlackRock, JP Morgan, né? Empresa americana financista, se espalhou para setores mais amplos. Tecnologia de finanças e de transporte. Em seguida,
cresceu para abranger setores da economia, da tecnologia à saúde, da educação à propriedade, ao patrimônio privado e aos jogos. Em termos de tecnologia, agora existem limites rígidos para APOs nos Estados Unidos, lançamento de ação de empresa chinesa. O campo de aulas particulares tornou-se sem fins lucrativos, ou seja, não pode haver educação com objetivo de lucro na China. Houve redução acentuada de crédito para incorporadores imobiliários. Na verdade, depois da última eleição, isso foi proibido. Agora não existe mais setor imobiliário na China, é construção civil. Não tem um setor imobiliário deslocado da construção civil, não. Agora a construção civil vende os imóveis, não as financeiras. E está proibido construir para especular. Bom, houve uma mensagem oficial. Casas são para morar, não para especulação. Há limites agora de aumento do aluguel de 5% ao ano. Pessoas com menos de 18 anos só podem jogar 3 horas de jogo de computador ou videogame por semana, em slot atribuído. O capital privado foi cortado do investimento residencial, é aquilo que eu disse. A China proibiu lucros com educação e muitos bilionários viram suas fortunas derreterem. O mercado imobiliário também foi severamente controlado. Beijing também pediu restrições à renda excessiva e que empresas ricas e lucrativas devolvam mais à sociedade. Pode fazer isso por bem. É uma opção. Isso também é acompanhado por uma campanha social contra o consumo excessivo de álcool nos negócios, canções de karaokê antipatrióticas e cultura de celebridade. Sabe coisa tipo choquei? O pensamento de Xi Jinping é obrigatório em todas as escolas e universidades. E como a Bloomberg coloca, controla os comentários financeiros na mídia social. Tudo isso sob o lema da prosperidade comum, para todos. A mídia estatal enfatiza que essas mudanças são uma revolução profunda. É um retorno do Partido Comunista Chinês às massas, ao povo. E essa é uma transformação de centrado no capital para centrado em pessoas, marcando um retorno à intenção original do Partido Comunista Chinês. E, portanto, essa é uma mudança política. E as pessoas estão se tornando o corpo principal dessa mudança, novamente. E todos aqueles que bloqueiam essa mudança centrada nas pessoas serão descartados. Que foi exatamente o que aconteceu nas eleições, que alçaram o Xi Jinping ao poder. Até parece que tinha um ministro lá que era meio tipo traidor, né? Aí ele foi defenestrado. Todos os liberais do Politburo, todos os liberais que existiam na cúpula do poder chinês foram descartados. E aqueles que estavam envolvidos em troca ilegal de informação, parece que eles desistiram da vida, né? É sempre uma opção que o Partido Comunista Chinês dá. A outra é pior. Enfim, paralelamente, o mercado de capitais não se tornará mais um paraíso para os capitalistas enriquecerem da noite para o dia. A opinião pública não estará mais em posição de idolatrar a cultura ocidental, sublinhando um elemento geopolítico. O Post também acrescentou que se a China dependesse dos capitalistas para lutar contra os imperialistas dos Estados Unidos, ela sofreria o mesmo destino da União Soviética. Hoje sabe-se que Mikhail Gorbachev foi um comprado, né? A China não vai correr esse risco. Os investidores estrangeiros que optam por investir na China acham extremamente difícil reconhecer esses riscos. Eles viram a China enfrentar muitas dificuldades e sempre se apresentar com louvor. Mas a China de Xi Jinping não é a China que eles conheceram. Ela está implementando uma versão atualizada do partido de Mao Zedong. Nenhum investidor tem experiência nessa China porque não havia mercado de ações na época de Mao. Daí um rude despertar os espera. No entanto, a China possui uma economia aberta, mas profundamente política, com uma ideologia orientadora marxista-leninista, maoísta, Xi Jinpingista, abertamente proclamada. Analistas de pesquisas ocidentais estão agora lutando para ler os discursos anteriores de Xi. Eu vou mostrar um para vocês agorinha. Agorinha eu vou mostrar um discurso anterior de Xi Jinping, para vocês verem. Né? Para os analistas ocidentais conhecerem. O canal aqui fornece esse trabalho quase comunitário de informar. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês. Uma vez eu estava debatendo com um imbecil
Um imbecil, cara. Eu falei, gente, como é que uma desgraça dessa tá no mercado financeiro? Deixa eu contar a história rapidinho. Tava lá falando agro, não sei o que, o Brasil, a China depende do Brasil, o Brasil vai ser o maior exportador de alimento do mundo, o maior produtor de alimento do mundo, vai perder só para os Estados Unidos e pouca coisa para a China, né, não sei o que, o Brasil. Eu falei, cara, você tá tirando essas informações da onde? Do seu... Ah, não, tem uma revista aqui em Chicago. Falei, camarada, não sei o que essa revista tá te dizendo, mas ela tá mentindo. Se você quer informação de verdade, honesta, vai na Faustat. Todos os produtos agrícolas e pecuários do planeta, de todos os países do mundo, nos últimos 20 anos, estão lá. O cara que mexe com venda, né, de obrigações, de títulos derivativos futuros, simplesmente não conhecia o site da Faustat. O imbecil se informar por uma revista de Chicago. Vocês entendem que a ANTA não conhecia o site da Faustat? Ele não tinha a menor ideia do tamanho da agricultura chinesa. Ele não tinha noção do tamanho da pecuária chinesa. Ontem eu mostrei uma fazenda que cria 100 mil vacas e produz 750 milhões de litros de leite por ano, mais que o Mato Grosso. Uma fazenda da China produz mais leite do que toda a porra do estado do Mato Grosso do Sul. E o filho de uma... não sabia disso. É uma desgraça dessa que mexe com o seu dinheiro. Você sabia disso? Os fundos de ações, sabe? Bradesco, Itaú, Unibanco, sabe esses fundos de investimento? São esses filhos de um... que investem seu dinheiro. Eles não sabem de porra nenhuma. Eles não sabem de merda nenhuma. Com todo respeito, a má palavra. São os imbecis. Mas vamos continuar, vamos falar sobre a China. Aqui no nosso humilde canal a gente informa. Bom, no entanto, a questão principal não é essa. Como alguém pode analisar corretamente os desenvolvimentos futuros prováveis de uma economia marxista, leninista, maoísta, sem ter qualquer conhecimento do que Marx, Lenin ou Mao Zedong argumentaram? Exato, esses imbecis não conhecem. Eles criticam esses imbecis. Eles criticam o Marx, criticam o Lenin, criticam o Mao, mas nunca leram nada do que eles escreveram. Uma vez eu falei que a Rússia não era imperialista, o que apareceu de coxinha. Nossa, como assim a Rússia invadiu? Falei, cara, imperialismo é um conceito de Lenin, que também foi discutido por Chernobyl e Rosa Luxemburgo. Imperialismo é o que você acha que é, não, camarada. Já leu? Não, mas não precisa. Como não precisa? Como é que você vai falar de um conceito sem entender ele? Baseado nas vozes da própria cabeça. O mundo está cheio desses imbecis. O mundo está cheio desses imbecis. Esses caras não entendem nada. E guiam outros ainda mais imbecis que estão mexendo com dinheiro. Com o seu dinheiro, inclusive. Né? De toda forma, Xi Jinping tem uma noção muito clara do que é a China. Já em 2011, vamos falar, 2011, a Forbes publicou uma matéria com o título Amigos não deixam amigos se tornarem bilionários na China. 2011, 12 anos atrás. Onde apresentou alguns dados. Um bilionário chinês morre a cada 41 dias. Foram 15 assassinatos, 17 suicídios e 14 executados. Então, até 2011, 14 bilionários chineses, digamos, resolveram dar fim à própria existência. Mas como assim, Leide? Você não falou que eles tinham sido executados? Então, eles resolveram dar fim à própria existência, achando que ser bilionário na China é igual ser bilionário no Brasil. Lembra os 3 que roubaram os americanos, 50 bilhões? Sabe o que vai acontecer com eles? Nada. Nada, não vai acontecer nada com eles. A Justiça do Rio de Janeiro não fez nada, nenhum processo, nada. Os caras deram um desfalque de 50 bilhões e ainda levaram a Eletrobras, e está tudo certo. É o Judiciário brasileiro, o Ministério Público brasileiro, a Polícia Federal brasileira, é o Estado brasileiro. 14 bilionários acharam que a China é o Brasil. Receberam 2 lembranças na nuca, para que os outros soubessem que a China não é o Brasil.
China não, Brasil. Lembra o cara lá da AliExpress, Alibaba? Bilionário, começou a falar merda? Da palestrinha no mundo, falar do partido? Então, sabe onde ele tá agora? No Japão. Ele é blogueiro no Japão. Ele teve sorte demais da conta. Teve muita sorte de ainda poder ser blogueiro. Porque outros bilionários, por menos do que o que ele fez, não estão mais na lista dos vivos. CPF cancelado, né? Na China não é bilionário que manda. Mas vamos lá. Diferentes de lugares bregas, como Brasil, né? Balneário Camboriú, Dubai, e mesmo de nações como a Rússia ou os Estados Unidos, ser bilionário na China é mais uma afronta do que algo que as pessoas valorizam. E o Partido Comunista Chinês também vem tratando os bilionários com mão de aço e, se preciso, bala na nuca. Certo? Paralelamente ao combate aos financistas, os investidores do ensino privado, do mercado de capitais e do setor imobiliário, têm sido combatidos com dureza, a China erradicou a miséria no país e agora partiu para combater a pobreza. A China erradicou a miséria. Vocês têm noção do que é isso? A China tem investido de maneira pesada na agropecuária, na aquacultura, na silvicultura, na produção de alimentos. Xi Jinping não é apenas um líder enérgico e um estrategista muito inteligente. Ele também é um teórico do socialismo. A visão dele de socialismo com características chinesas é também a visão do Partido Comunista Chinês. Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Lembra? Nossa, eu não sei nada sobre a China. Eu vi um blogueirinha no TokTik falando sobre a China, que a China... Ah, por favor, gente, por favor. O professor Jabu sabe o que é a China. Mas a maioria desses blogueirinhos não. Bom, os comunistas chineses, representados principalmente por Xi Jinping, criaram o pensamento de Xi Jinping sobre o socialismo com características chinesas da nova época. Esse importante pensamento representa o mais recente avanço de adaptar o marxismo ao contexto chinês e é um importante componente do sistema de teoria sobre o socialismo com características chinesas, ou seja, aquele tracinho de confucionismo, muita disciplina, hierarquia, trabalho duro, com o taoísmo, harmonia, natureza, paz, né? Quem disse isso foi Yu Zhengcheng. Em outro painel da discussão, Liu Yunchan disse que a elevação do pensamento para o princípio orientador do partido é de grande significado político, teórico e prático. Todos os membros do partido devem estudar o pensamento de Xi Jinping sobre a nova época, em termos de seu contexto histórico, sistema científico e requisitos práticos. O pensamento socialista com características chinesas na nova época tem como base o marxismo-leninismo, o pensamento de Mao Zedong, a teoria de Deng Xiaoping, a teoria da tríplice representatividade e o conceito de desenvolvimento científico, que os enriquece ainda mais. O Partido Comunista Chinês alcançará basicamente a modernização socialista na primeira fase de 2020 a 2035, antes de transformar a China num poderoso país socialista moderno, que seja próspero, forte, democrático, culturalmente avançado, harmonioso e belo, após outros 15 anos, ou seja, até 2050. Isolados nas Américas, os Estados Unidos, desde o Oriente Médio, já falamos sobre ele, basearam seu poder no controle dos mares. Ocorre que mais de 7 bilhões de pessoas moram no Velho Mundo, na Eurásia e África. E a iniciativa Cinturão e Estrada quer conectar isso tudo à China. A derrota contundente dos Estados Unidos no Afeganistão, país que serve de elo de ligação entre a Rússia, o subcontinente indiano, a própria China, a Ásia Central e o Oriente Médio, é uma oportunidade que os chineses não deixaram escapar. A iniciativa Cinturão e Estrada, ou Nova Rota da Seda, é um projeto que faz o Plano Marshall, que foi a reconstrução da Europa, parecer uma brincadeirinha de criança e certamente enfrentará muitos desafios. Mas até agora, os chineses vêm vencendo e contornando todos eles. A estratégia dos Estados Unidos é boicotar eventuais aliados, com o apoio de elites entreguistas, normalmente do Judiciário e Ministério Público, como foi o caso do Brasil e da África do Sul, ou simplesmente levar à guerra civil aliados chineses, Moçambique, Etiópia, mas isso fracassará. Certo? O que não é ainda socialista na China, mas em breve vai se tornar, porque diferente dos ocidentais e dos latino-americanos, os chineses sabem esperar o momento certo, está se tornando socialista.
O capitalismo na China não é um fim, é um meio. É um meio para se chegar ao socialismo. Fica muito evidente que a China vê instrumentos capitalistas dentro de uma perspectiva socialista. Para fins práticos, a educação foi estatizada. E provavelmente o setor imobiliário também está sendo. Mas sem negar a política. O Partido Comunista Chinês não é formado por jovens identitaristas. Ou ANCAPs, né? É o que a gente tem na Argentina. Cara, antes da gente falar sobre o pensamento do camarada Xi Jinping, vamos falar. Não é? Não estava reclamando que ninguém conhece o pensamento de Xi Jinping? Não conhece porque não estuda, camarada. Se estudasse, saberia. Agora, se você olha blogzinho, se você olha TikTokzinho, você não vai saber mesmo. Não, você tem que ler, você tem que estudar. Então, vou ler para vocês um resuminho que, modéstia à parte, Moá fez sobre Jin Chan Nin Chan e o socialismo moderadamente próspero, que é a visão do camarada Xi Jinping sobre a sociedade ecológica chinesa. Certo? Nós vimos que sim, a China é socialista. Não como querem as abestalhadas trotskistas e stalinistas, né? Chones da vida. Ou a ruiva do MST. Que nunca conseguirão progresso algum com sectarismo. E que ainda emulam a famosa quinta coluna. A China é socialista. Como, num certo sentido, o Irã, de um jeito islâmico, e a Rússia, do jeito eurasiano típico. Que seu Estado controla os meios de produção, não a propriedade. Os meios de produção controla. Não precisa ter a propriedade. Não precisa ter nem a posse. Basta ter o controle. É socialismo, na definição de Marx. Só que dentro da cabecinha, né, do teórico de sofá, isso não é socialismo. Socialismo é o que eles querem que eles leiam nos livrinhos. Vamos lá. O socialismo é um caso de socialismo industrial eurasiano. Só que de um tipo diferente. Na China é mais do que esse. Busca uma sociedade ecológica moderadamente próspera, sob o princípio reiteradamente posto pelo camarada Xi Jinping. É o pico do castelo de água verde, Jin Chan Nin Chan. Explicar isso importa, mas como eu disse, também é preciso comer. Né? Vamos lá. A ideia não é nova. O discurso foi publicado, olha só, no Diário do Povo, Diário Popular, página 12, de 11 de julho de 2014. Aí, não sei nada sobre a chinês toda, que você vai saber. Eu até falei onde você vai achar, no Diário Popular, Daily People, página 12, de 11 de julho de 2014. Entendeu? Vamos repetir? Ai, não sei nada sobre a China, estuda! Página 12, Diário Popular, de 11 de junho de 2014. O discurso está lá. Se você não sabe, é porque você não quer. E não estou falando de você que está me ouvindo, me lendo, não, por favor. Estou falando do cara que argumenta que não, é difícil saber essa baixinha. Não, não é difícil, não. É difícil você não estudar. Né? Vocês estão vendo aí a China. Esse processo de desertificação. Regreening. 84 bilhões de árvores por ano. 1 trilhão de árvores em 13 anos. 1 trilhão de árvores em 13 anos. É basicamente o que tem a Amazônia. Eles estão transformando deserto em floresta, em campos, em plantações, em áreas ecológicas. Olha o que eles estão fazendo, ó. Vocês estão vendo. É isso que eles estão fazendo. É isso que é socialismo ecológico chinês na prática. É isso. Entende? Né? Isso é socialismo ecológico chinês. Agora essa propaganda também enchendo o saco. Pronto. Vamos continuar. Como a gente disse, né? Deu a fonte, não é? A fonte. Acho que eles não estão querendo. Deixa eu colocar outra coisa. Vamos mostrar a China transformando terreno salino em área que produz arroz. Uau!
Pronto. Vamos ver isso aqui. Quanta gente fala sobre o pensamento de Xi Jinping. Para que ninguém argumente, não sei. Não. Você não sabe. Se você está vendo um vídeo de alguém que fala que não sabe, porque o cara não estudou. Ninguém sabe. O cara é um mentiroso, a lei de não estudar. Bom, na verdade, a ideia original foi de uma palestra. Deixa eu ler a história para vocês. Construir uma civilização ecológica é um grande plano que diz respeito ao bem-estar do povo e ao futuro da nação. É uma parte importante da realização do sonho chinês de grande rejuvenescimento da nação chinesa. Em 7 de setembro de 2013, mais de 10 anos atrás, o secretário-geral Xi Jinping fez um discurso na Universidade de Nazarbayev, no Cazaquistão, que ele estava discursando para estudante estrangeiro, quando ele teve essa ideia que foi o que orienta a China hoje, respondendo a perguntas feitas por estudantes. Tá vendo a diferença? O tanto que é massa sendo ser governado por um imbecil que não sabe articular ideia, ou por um maluco que conversa com o fantasma do cachorro. Então, o sistema chinês funciona porque esse tipo de idiota não chega na presidência, né? Mas vamos falar isso. Ao falar sobre a questão da proteção ambiental, Xi Jinping destacou: queremos tanto águas limpas quanto montanhas exuberantes, mas prefiro ter águas limpas e montanhas exuberantes do que bens inestimáveis. E águas exuberantes e montanhas exuberantes são bens inestimáveis para uma civilização. De acordo com os conceitos de respeitar a natureza, conformar-se com a natureza, proteger a natureza, implementar política nacional básica de economizar recursos, proteger o meio ambiente, integrar a construção da civilização ecológica em todos os aspectos e todo o processo de construção econômica, política, cultural, social para construir uma bela China rumo à nova era da civilização ecológica socialista. Eu não posso publicar, evidentemente, o discurso inteiro aqui, não vou ficar falando, mas vou fazer um resumo do que ele discutiu. Por hora, vamos anunciar os 4 pontos dessa visão ecológica chinesa. Ponto número 1. Um bom ambiente ecológico inclui o bem-estar das pessoas. Entendeu? Verdista ongueiro, indígena da Shopee, verdista europeu. Entendeu? Inclui pessoas. Segundo, proteger o meio ambiente é proteger a produtividade. Entendeu, capitalista? Terceiro, compreender a construção ecológica como um sistema sistemático de engenharia. Não é um ONG, não. E quarto, implementar o mais rigoroso sistema de proteção ecológica e ambiental. Xi Jinping conclui o documento dizendo que, abre aspas, os recursos e o meio ambiente são bens públicos e qualquer dano e destruição a eles deve ser responsabilizado. Os quadros dirigentes que tomam decisões cegas, independentes do ambiente ecológico e que levam a sérias consequências, devem ser responsabilizados e devem ser responsabilizados pela vida. Traduzindo, eu sou um prefeito, um governador, um ministro, um secretário. No meu governo, sob as minhas ordens, uma merda foi feita, mas o resultado só vai vir daqui 20 anos. Daqui 20 anos, se acontecer, eu vou ser responsabilizado. E pela vida também significa, sabe aquele famoso 2 tiros na nuca? Então é isso. Lá no Brasil, não. Lá não tem ministro que contrabandeia madeira, não. Até pode ter. Mas ele vai ganhar chumbo na nuca. Vamos continuar. Você não pode, continua Xi Jinping, bagunçar um ambiente local, depois dar um tapa na bunda dos seus colegas e ir embora. E os funcionários cuidarão do que você fez sem assumir nenhuma responsabilidade. É necessário implementar auditorias de saída dos ativos dos recursos naturais para os quadros dirigentes, estabelecer um sistema de responsabilização vitalício. Pela vida inteira você vai ser responsabilizado pelas decisões que tomou, por danos ecológicos e ambientais. Em chinês, claro, a punição para o responsável em casos extremos será a morte. Não importa quanto tempo tenha decorrido desde a ação que gerou o dano ambiental. Compare isso com o que se fez no Brasil no governo Bolsonaro. Xi Jinping mostrou que a civilização ecológica deve ser melhor mensurada para incluir não só o trabalho que incrementa o valor das coisas, mas também o valor que a natureza incrementa. O sistema de valores da civilização ecológica, no âmbito do sistema geral, deve ter como meta de design um bom ambiente ecológico, que é tanto formado por riquezas naturais, quanto por riqueza em relação
ao desenvolvimento econômico e social, de modo a fornecer capacidade de resistência diante às mudanças. Proteger o meio ambiente é sempre proteger a produtividade. Melhorar o ambiente ecológico é também desenvolvimento da produtividade. Xi Jinping, o secretário-geral, nos deu essa importante tese científica que revela que ele é professor de engenharia. Ele era professor de engenharia. Vocês sabiam disso? Ele não era instrutor de paraquedismo, não, gente. Ele era professor de engenharia na melhor universidade da China, na Universidade de Beijing. Ele sabe o que está falando, tá bom? Proteger o meio ambiente é produzir a produtividade, melhorar o ambiente ecológico e o desenvolvimento da produtividade. A produtividade ecológica natural é um dos pilares e tem propriedades de importância intrínseca, tanto para a vívida linguagem quanto para a profunda afirmação factual do entendimento a respeito da ecologia. O reforço que Marx e Engels enfatizaram a respeito da primeira e da segunda categoria de recursos naturais. A produtividade natural é uma parte importante para entender esse conceito, e todos os ecossistemas naturais devem ser utilizados na categoria da produtividade. Isso é marxismo. Aplicada à produtividade natural e o aparecimento de novas formas de gerar riqueza e construir civilização ecológica. Esse deve ser o enfoque dado à produtividade. O significado tem que ser outro. Certo? O significado tem que ser outro. Isso é Jintian Ninchan. Perfeito? Isso é Jintian Ninchan. As pessoas têm que entender que a ideia de civilização ecológica chinesa ela é muito ampla. Mas ela é técnica, ela é científica e de engenharia. Xi Jinping mesmo disse: percebi que a substituição do paradigma da civilização industrial para a civilização ecológica é uma transformação, não só para a melhor visão da sociedade humana em direção a melhores requisitos subjetivos, como também é uma tendência. A maior parte das pessoas que deixaram a pobreza e as áreas plantadas nos últimos 20 anos da humanidade são chinesas. Sabe quantas pessoas falam, nossa, o capitalismo tirou 1 bilhão de pessoas da pobreza? Não, o socialismo chinês tirou 800 milhões. O Vietnã socialista tirou 50 milhões. Então, o capitalismo não tirou ninguém da miséria, não. Quem tirou foi o socialismo. A China. Entendeu? A China. Sobre Xi Jinping. Sobre o camarada Xi Jinping. Vocês estão vendo o que ele está fazendo aí, né? Área salgada, mar. Estão cultivando arroz no mar, lugar que era mar. Naqueles lagos salgados, nos desertos, das montanhas, estão cultivando arroz. Vocês têm noção do que é isso? É tecnologia. É engenharia. Isso é tecnologia, não é o agro brasileiro, não. Você derrubar uma floresta e plantar arroz lá, vocês acham realmente que isso é tecnologia? Vocês acham que isso é pop? Não é só o agro. Né? Vamos falar sobre a questão de água verde e montanhas azuis. Água verde e montanhas verdes, são montanhas de ouro e prata. Esse é o famoso discurso de Xi Jinping. Proteger o meio ambiente é proteger a ecologia. Eu até gostaria de falar sobre isso. Gostaria muito mesmo. Mas eu vou deixar para outra hora. Porque senão o vídeo fica muito longo. Né? E aí as pessoas... quer saber? Vamos falar agora. Vou falar sobre a civilização ecológica? Vou falar sobre a civilização ecológica. Vou torcer para que você queira ver. É só o que eu posso fazer. Mas eu vou falar sobre a civilização ecológica chinesa. Porque se algum dia alguém falar, não sei onde eu acho informação sobre isso, deixa eu passar. Vamos falar sobre a civilização ecológica chinesa. Água verde e montanhas azuis são montanhas de ouro e prata. A construção da civilização ecológica chinesa é um grande plano relacionado ao bem-estar do povo e o futuro da nação. E é uma parte importante da realização do sonho chinês de grande rejuvenescimento da nação chinesa, conforme o discurso do presidente Xi Jinping em 7 de dezembro de 2013, proferido, como nós já falamos, na Universidade de Nazarbayev. Certo? Vamos ter isso como referência. Vamos lá. Em maio de 2013, portanto, antes desse discurso, não foi um discurso de improviso. O discurso foi feito em setembro.
mas em maio de 2013, o secretário Xi Jinping apontou durante o 6º estudo coletivo para o Bureau Político do Comitê Central. Vocês vão achar esse documento. Se vocês quiserem, me peçam, eu tenho esse documento. Sei onde posso mostrar para vocês esse documento. Está publicado. Ele escreveu o seguinte: devemos lidar corretamente com a relação entre desenvolvimento econômico e proteção ao meio ambiente ecológico. Estabelecer firmemente que proteger o meio ambiente ecológico é proteger a produtividade. Melhorar o ambiente ecológico é a ideia de desenvolver a produtividade. Essa importante exposição esclarece profundamente a relação entre meio ambiente ecológico e produtividade, e é um grande desenvolvimento da teoria da produtividade, repleta de valores e conceitos de desenvolvimento a respeito à natureza e busca de desenvolvimento harmonioso entre homem e natureza. Desde a reforma e abertura, nosso país, China, tem insistido em se concentrar na construção econômica para promover o rápido desenvolvimento econômico. Nesse processo, enfatizamos o desenvolvimento sustentável e atribuímos importância ao fortalecimento da conservação de energia, redução de emissões de gases causadores do efeito estufa e proteção ambiental. Todavia, em alguns lugares e campos, a relação entre desenvolvimento econômico e proteção do meio ambiente ecológico não tem sido devidamente tratada, e o desenvolvimento econômico tem sido conseguido à custa do consumo desenfreado de recursos e de danos ambientais, resultando em problemas cada vez mais proeminentes em recursos energéticos e ambientes ecológicos. Por exemplo, as restrições aos recursos... essas propagandas ficam interrompendo nosso raciocínio. Peraí. Deixa eu colocar a legenda. Perdão, gente. Vocês me desculpem. Perdoe o mestre Leider aqui, porque está muito quente. Tô dando desculpa, isso é feio. Mas realmente está muito quente. E eu tô cansado, acho que desidratado. E a gente faz burrada nessas circunstâncias. Então me perdoe. O deserto Muose. Não existe mais. Virou isso aí que vocês estão vendo. Na Mongólia Interior. O deserto Kubuk também não existe mais. A China sumiu com 2 desertos. Não existe mais. Mas vamos mostrar. Por exemplo, as restrições aos recursos energéticos foram fortalecidas e a dependência de recursos importantes como petróleo aumentou rapidamente. As terras cultivadas são falas do presidente Xi Jinping. Estão aproximadamente perto da linha vermelha de 1 bilhão e 800 milhões de mu. Cada mu é 15 de hectares, ou 666,67 metros quadrados. 3 mu corresponde a 2.000 metros quadrados. A erosão da água do solo, a desertificação da terra e a degradação das pastagens são graves, devido ao desenvolvimento cego, excessivo desordenamento. Em algumas áreas aproximou-se e ultrapassou o limite da capacidade de carga dos recursos do meio ambiente. A quantidade total de emissão de gases do efeito estufa é grande e a taxa de crescimento é rápida, e assim por diante. Se essa situação não mudar, os recursos energéticos serão difíceis e não podemos suportá-los, e o ambiente ecológico será sobrecarregado. Por sua vez, isso inevitavelmente terá um sério impacto no desenvolvimento econômico sustentável, e o espaço e a resistência para o desenvolvimento do meu país serão menores e mais frágeis. O secretário Xi Jinping então aponta: devemos muito pelo meio ambiente ecológico. Se não prestarmos muita atenção a esse trabalho de agora em diante, pagaremos um preço muito maior no futuro. Olhando ao redor do mundo, muitos países, incluindo alguns desenvolvidos, passaram pelo processo de poluição primeiro e de governança depois. Durante o processo de desenvolvimento, o ambiente ecológico foi destruído e muitas coisas inúteis ou mesmo destrutivas foram criadas. Quer dizer, destruir o meio ambiente é troco de nada. Tipo Transamazônica que os militares criaram. Essas bobagens, Perimetral Norte, sabe, essas merdas, Ferrovia Madeira Mamoré. Você destrói coisa para não construir nada no lugar. Bom, para compensar, o custo será maior do que a riqueza criada inicialmente. Ou seja, refazer é muito mais caro do que simplesmente não destruir. Especialmente em alguns lugares, como as áreas de poluição por metais pesados, a água e o solo foram poluídos a tal ponto que é difícil recuperá-los e não conseguimos fazer isso até hoje.
A Grã-Bretanha foi o primeiro país a embarcar no caminho da industrialização, e Londres foi conhecido como uma cidade nebulosa por muito tempo. Em 1930, um incidente de poluição atmosférica no Vale do Meuse eclodiu na Bélgica, atraindo a atenção mundial. O evento de poluição fotoquímica na década de 1940 tornou Los Angeles famosa em todo o mundo. A lição não está longe de nós. Embora o rápido desenvolvimento da industrialização tradicional ocidental tenha criado uma enorme riqueza material, também foi pago um preço ecológico e ambiental enorme, muito alto. A lição é muito profunda. A China é um país grande, com uma população de mais de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Para construir um país moderno, seguir o antigo caminho dos Estados Unidos e da Europa não vai funcionar. Recursos energéticos relativamente insuficientes e fraca capacidade de carga de ambiente ecológico tornaram-se uma condição nacional básica de nosso país. Os problemas ambientais, continuou Xi Jinping, ocorridos nos países desenvolvidos em 100 ou 200 anos se concentraram no rápido desenvolvimento de nosso país por 3 décadas. Ou seja, a China fez em 30 anos o que a Europa levou 200, apresentando evidentes características estruturais comprimidas e compostas. Velhos problemas ambientais não foram resolvidos e novos problemas ambientais surgiram, um após o outro. É insustentável seguir o caminho antigo. Ele está lançando uma leve crítica ao camarada Deng Xiaoping. Mas principalmente a Jiang Zemin. Jiang Zemin foi um sujeito bem merdinha. De toda forma, para alcançar a industrialização, informatização, urbanização e modernização agrícola, a China deve embarcar em um novo caminho de desenvolvimento. Somente quando prestarmos mais atenção ao meio ambiente ecológico, que é um elemento da produtividade, respeitamos mais a lei de desenvolvimento da ecologia natural, protegemos e fazemos bom uso do meio ambiente ecológico. Aí sim podemos desenvolver melhor a produtividade e realizar a harmonia entre o homem e a natureza em um nível muito superior. É preciso superar o pensamento tradicional que opõe a proteção ecológica ao desenvolvimento de forças produtivas, que é exatamente o que faz o verdismo ungueiro, né? O fadismo da floresta, o indigenismo da Shopee faz exatamente isso. Bom, os métodos de utilização de recursos, as estruturas energéticas, os arranjos espaciais e os estilos de vida irracionais e consumistas, de forma mais consciente, temos que abandonar para promover o desenvolvimento verde e circular, desenvolvimento de baixo carbono, sem nunca sacrificar o meio ambiente e desperdiçar recursos em troca de crescimento econômico temporário, sem nunca seguir o caminho da poluição primeiro. É aquilo que eu disse, gente. Esse negócio da economia, de que existe a possibilidade de crescer infinitamente, por favor, isso não existe. A economia nem é ciência. Certo? A economia nem é ciência. Quando ela fala que os recursos são infinitos, que é possível crescer infinitamente, isso é burrice, isso é mentira. Não é, o planeta é finito. Por isso que o capitalismo não dá certo. O planeta é finito. Você não pode tratar como infinito um planeta finito. É por isso que a China está fazendo isso que vocês estão vendo. Ontem nós discutimos sobre a mega barragem que a China está fazendo no Himalaia para irrigar uma área de 24 milhões de hectares no deserto. É para isso. A China valoriza as pessoas, as competentes. A China valoriza. Esse é um documentário feito originalmente pela TV chinesa. Está valorizando uma mulher. Certo? Ela não é bonita, ela não é rica, ela não é de família, ela não é nem da etnia principal, ela não é nem Han. Essa mulher nem Han é. Certo? Nem Han é. E olha o valor que a China dá. Olha o valor que a China dá para essa mulher. Faz o que tem que ser feito da melhor maneira, seguindo as diretrizes do partido. Partido pensa. Localmente se executa. O indivíduo trabalha. Funciona. Essa é a China. Essa é a China. Os Estados Unidos têm como competir com isso? Cara, eu ainda tenho 4 minutos de vídeo. Eu quero fazer um vídeo de 1 hora. Mas eu vou mostrar os Estados Unidos. Eu acho que... Não. Deixa os Estados Unidos. Né? Por outro lado, o documentário tá bom, mas vai mostrar os Estados Unidos, sim. Já falamos muito da China.
São os Estados Unidos, né? São os Estados Unidos. Filadélfia. Os Estados Unidos estão com 650 mil pessoas morando nas ruas. 650 mil pessoas morando nas ruas. Nós falamos que a China erradicou a miséria, né? Erradicar a miséria, isso é miséria. Você não vê isso na China. Você sabe o que é irônico? Sabe por que essas pessoas estão viciadas? Fentanil, que é um opioide. Foi o opioide que esses obrigaram a China a consumir por 118 anos. 100 milhões de vidas foram perdidas na China por conta da guerra dos Boxers, Primeira Guerra do Ópio, Segunda Guerra do Ópio, que é a rebelião Taiping. A rebelião Taiping foi uma rebelião de crente maluco. Estados Unidos e a Inglaterra são ótimos em colocar crente maluco nos países. São ótimos para colocar crente maluco em país, né? Esse crente maluco em especial, ele acreditava que era irmão de Jesus Cristo e conseguiu convencer muitos chineses a isso, e que tinha que estar a China é do Senhor Jesus. Por conta dessa rebelião Taiping, 23 milhões de pessoas morreram, mais do que a Primeira Guerra Mundial, por conta de crente maluco, né? Crente maluco, uso de drogas. 100 milhões de vidas foram perdidas na China. Século da grande humilhação. Mas passou. A China não está sendo mais humilhada. Nós vimos que não. Agora, os Estados Unidos, eu diria que estão numa situação ruim. Eu diria que estão numa situação muito ruim. Então, meu vídeo de Natal, não é um vídeo de Natal, né? Hoje é dia 23. E eu gostaria de ser otimista. E eu estou sendo. Pode dar tudo certo na China. Na China vai dar certo. Agora, se você mora nos Estados Unidos, eu não queria ser a pessoa que vai te dar notícias ruins. Não queria mesmo. Então nem vou dar. Só olha. Só espera. Só deixa a mágica acontecer. Né? Isso tem em todas as cidades americanas. Ratos. Ratos também tem. Vou te mostrar. A sua piscina está cheia de ratos. Suas ideias não correspondem aos fatos. O tamanho da capivara. Gosto de capivara de Curitiba, de Campo Grande, da minha cidade, Catalão. Um dia eu não quero mostrar as capivaras para vocês. Parece que as pessoas da cidade gostam de capivara, né? Eu, particularmente, sou capivara fóbico. Não gosto de capivara. Mas para quem gosta, tá aí um rato. Eu já estive em Paris. Lá você só vê rato à noite. Nova York é outra civilização, né? Nova York é mais moderna. Você vê rato qualquer hora. Então, o ano novo vai ser bom? Depende de que país nós estamos falando. Depende muito de que país nós estamos falando. E o Brasil? Depende. Nosso caminho vai ser o do capitalismo americano ou do socialismo chinês? Disso vai depender a resposta. Disso vai depender como vai ser o mundo em 2024. Ok? Espero que vocês tenham curtido. Até o próximo.